Olá, meus amigos, tudo bem? Estou aqui para seguir mais uma aula de países de industrialização periférica ou tardia. Nessa aula de hoje, dando continuidade à última aula, nós vamos falar sobre a Índia. Ok? Vamos lá? Bom, para a gente entender a Índia, a gente precisa entender a região da Ásia Meridional. Então, nós vamos começar falando pela população da Índia. Então, olha só, a Ásia Meridional é a região de maior densidade demográfica do planeta, com 300 habitantes por quilômetros quadrados em média. Gente, quando eu falo de Ásia Meridional, eu estou falando de toda aquela região ao sul da Ásia. A Índia, Bangladesh, Nepal, Butão e assim por diante. Além da Índia, também se destaca o Paquistão, com 145 milhões de habitantes, e o Bangladesh, com 140 milhões de habitantes. Esses dados foram tirados do material do COC, da apostila do terceiro ano do ensino médio. A Índia é o segundo país mais populoso e povoado do mundo, com 1,21 bilhão de habitantes, 1 bilhão e 210 milhões de habitantes, e 331 habitantes por quilômetros quadrados. Em primeiro lugar está a China, como o país mais populoso do mundo. Estima-se que a Índia vai passar a China nos próximos anos. Possui elevadas taxas de crescimento natural. As populações desses países, agora eu estou falando da Ásia Meridional como um todo, apresentam péssimos indicadores socioeconômicos, com elevada taxa de mortalidade infantil, altos índices de analfabetismo, baixa qualidade de vida, subnutrição e desnutrição. Então, esses países têm péssimos indicadores demográficos, o índice de IDH é muito baixo e o coeficiente de Gini também tem uma disparidade muito grande no contexto da desigualdade social. Bom, possui uma população predominantemente jovem, ou seja, 40% da população da Índia tem entre 0 e 19 anos, o que indica uma população adulta reduzida e uma grande quantidade de crianças e adolescentes no mercado de trabalho. É muito comum o trabalho de crianças na Índia. A população é predominantemente rural, então cerca de 60% da população vive no meio rural, e o percentual urbano, apesar de ser muito pequeno, como vocês estão vendo aqui, 40%, localizado em poucas cidades, Mumbai, Kolkata, ex-Calcutá, Nova Delhi, entre outras cidades, apesar de ser pequeno, é uma das mais concentradas do mundo, é a segunda de maior concentração do mundo. Você pega aí 40% de 1 bilhão e 200 milhões, 50% seria 600 milhões, algo em torno de 500 milhões de habitantes vivendo em cidades. Ou seja, isso é 2/3 da população do continente europeu. Isso é mais da metade da população de todo o continente americano, é metade da população do continente africano, ou seja, é muita gente. Vamos falar agora dos aspectos econômicos. É explorada desde o século XVI por portugueses, ingleses, holandeses, franceses, devido às especiarias. Então, durante o século XVI, das grandes navegações, a Índia era um local que fornecia algo que era muito atrativo para os europeus, que eram as especiarias. A colonização pela Inglaterra se consolidou a partir do século XVIII, a partir de 1763, até por consequência da Revolução Industrial, e terminou em 1947, sob a liderança de Mahatma Gandhi. É bom a gente lembrar que esse período, 1947, o período pós-Segunda Guerra, o mundo estava muito voltado para o contexto da paz, já havia criado a ONU, a Inglaterra estava fragilizada economicamente e militarmente, e a grande quantidade de protestos pacíficos, na verdade, na Índia, acabou culminando com a independência dela. Imagem do Mahatma Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, 1869-1948, líder político e espiritual da Índia, comandou o movimento de não violência ou desobediência civil
contra o domínio britânico, que resultou na independência do país em 1947. Ainda falando sobre os aspectos econômicos. Começou a se industrializar no período pós-independência, ou seja, no período pós-Segunda Guerra, motivado por investimentos externos, mercado interno com probabilidade de crescimento, abundante mão de obra e recursos minerais diversos e abundantes. A Índia tem grandes recursos, grandes reservas de minério de ferro, de carvão mineral, um grande potencial demográfico, o que resulta em grande quantidade de mão de obra e também um mercado interno, um mercado consumidor muito promissor. A agropecuária ocupa boa parte da PEA, da população economicamente ativa, embora se destaque a agricultura familiar com baixa produtividade e mão de obra braçal. Os principais produtos são a juta, cana-de-açúcar, chá. Na pecuária, o destaque são os búfalos, caprinos e ovinos. Apesar da Índia ter um dos maiores rebanhos bovinos do mundo, o gado bovino ele é considerado sagrado, porque 80% da Índia pratica o hinduísmo. E para o hinduísmo, o gado, a vaca, o boi, são animais sagrados, não podem ser consumidos. Mas são muito utilizados na agropecuária para a força de tração. Na atividade industrial, destaque para as cidades de Mumbai, Madras, Nova Delhi, Calcutá ou Kolkata e Bangalore. São as cidades mais industrializadas. Os setores mais desenvolvidos são a siderurgia, carvão e minério de ferro abundante, como eu já comentei, a indústria têxtil, a juta e o algodão, e também é um dos maiores exportadores de softwares do mundo. Nessa imagem nós temos as principais regiões industrializadas da Índia. Olha só, o Vale do Damodar, famosa região siderúrgica, também conhecida como Vale do Ruhr da Índia, uma referência ao Vale do Ruhr europeu. O destaque é a cidade de Rourkela e fica nessa região aqui, ok? A zona do Tamil, indústrias diversificadas, automóveis, navios, locomotivas, aviões e química, destaque para a cidade de Madras. Essa região aqui é o sul da Índia. A cidade de Bangalore também tem um grande destaque. As zonas de Kolkata e Mumbai, ou Calcutá e Bombay, industrialização têxtil tradicional relacionada à agropecuária, tem avançado na produção de energia atômica. Essa região aqui, mais ao leste e aqui mais ao oeste. Agora você se pergunta, por que a produção de energia atômica? Porque a demanda é muito grande. E como o território não é tão grande assim, não tem tantos recursos naturais, e a energia atômica, a energia nuclear, ela produz uma grande quantidade de energia pelo espaço reduzido, então é viável para a Índia. Vamos falar rapidamente sobre a questão geopolítica na Índia. Tá? A Caxemira, está vendo essa região aqui? Então, olha só. O Paquistão, e bem aqui tem uma região que também fazia parte do Paquistão. Esse aqui é o Paquistão ocidental, e aqui onde hoje é conhecido como Bangladesh, o Paquistão oriental. A Índia era colônia inglesa, e 80% da população era hinduísta e aproximadamente 20% da população muçulmana, na verdade. E a Inglaterra tinha vários problemas de controlar, porque tinha muitos conflitos entre essas duas populações. Então, o Paquistão foi criado para remanejar o povo muçulmano para a região do Paquistão. Só que a independência da Índia foi declarada antes de concluir esse remanejamento. Essa região aqui, que é a Caxemira, ficou dentro do território do Paquistão, só que é uma população majoritariamente hindu. E virou uma região de conflito, pois possui grandes reservas de recursos minerais. Então aqui nós temos uma imagem um pouco mais ampliada. Tem uma área sob o controle do Paquistão, uma área sob o controle da Índia, uma pequena área que fica dentro dos domínios da China. Tá? A maior preocupação relacionada a esse conflito geopolítico, pela posse da Caxemira,
é que tanto a Índia quanto o Paquistão hoje possuem armamentos pesados e armamentos nucleares. Então já tiveram vários conflitos, pelo menos 3 grandes conflitos de 1948, né, até o começo do século XXI, e é uma área de intensa instabilidade política. Gente, é isso aí. Nós acabamos de estudar sobre a Índia. Espero que vocês tenham lembrado de todas as minhas explicações. E vamos estudar, que o Enem está chegando. Valeu, galera!